Olá, tudo bem? Graça e paz. Aqui, Narielle Fernandes, e esse é o nosso canal ID, onde nós compartilharemos reflexões bíblicas toda semana. É muito fácil nos rebelarmos e nos revoltarmos quando algo não está de acordo concernente àquilo que nós acreditamos. Foi assim também com a mulher adúltera, quando o povo queria apedrejá-la. Mas Jesus, estando ali e sendo tentado por aquele povo, pelos fariseus que ali estavam, por causa da lei de Moisés, ele foi questionado diante da lei do Velho Testamento, que na verdade, por ela ser uma mulher adúltera, deveria ser apedrejada e morta diante de todos. Mas Jesus, que veio para quebrar essa lei, simplesmente faz uma pergunta que não teve nenhuma resposta. Na verdade, teve, mas para o bem daquela mulher, trazendo para ela o perdão. Se alguém não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E a Bíblia diz que a consciência de cada um os acusou. O próprio perdão estava ali. Jesus Cristo, ele não a condenava e ele era perfeito, ele era o próprio perdão, ele não tinha pecado. Se ele não a condenava, por que os outros iriam condená-la? Já que eram imperfeitos. Naquela situação, todos se retiraram um a um, porque viram que não podiam, não tinham como, diante da autoridade de Jesus e diante dessa resposta, eles não tinham como conseguir o que eles queriam. Aquela rebelião e a morte daquela mulher até então adúltera. Ela recebe o perdão, eles se retiram pelo fato de quererem acusá-la, e Jesus ali libera o perdão para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Aquela mulher é perdoada e Jesus Cristo consegue liberar o perdão que até então ela não tinha recebido de ninguém. É mais uma vez a minoria tendo uma atitude diferente da maioria, através da palavra. Jesus Cristo é a pré-palavra. É aquele que João diz no capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele libera perdão para ela é perdoada e os seus acusadores se retiram, não conseguindo então fazer o que eles queriam fazer, que era matar através do apedrejamento. Mais uma vez, o céu intervém. Assim como foi com Josué e Caleb, a glória de Deus apareceu, se manifestou diante de toda a congregação, diante de todo o povo. O povo não conseguiu se rebelar, o povo não conseguiu apedrejar Josué e Caleb, pelo fato deles não ouvirem o que eles gostariam de ouvir, que seria vamos retroceder para o Egito, será melhor para nós vivermos como escravos. Não, eles agiram, Josué e Caleb, através de um posicionamento. Será que temos tido esse posicionamento quando nós recebemos a palavra? Ou será que nós temos desviado para a direita e para a esquerda? Será que nós temos desfocado a nossa visão da real promessa? Daquilo que nós temos recebido? Será o que nós temos ouvido? Nós temos crido da parte do Senhor? Ou nós temos ouvido e não temos crido? Será que nós fazemos jus à posição, a um posicionamento diante da palavra do Senhor? Diante daquilo que nós recebemos a partir do céu, quando o céu liberar algo para nós?
Outra situação que eu quero comentar com vocês é quando o profeta Elias está diante dos profetas ali de Jezabel, dos falsos profetas. Lembrando que Elias era um profeta do Velho Testamento. Foi aquele profeta que eu já comentei, que foi mentor do profeta Eliseu. Elias, nesse tempo, foi o único profeta que continuou vivo, porque até então os profetas teriam sido mortos por causa de Jezabel. Então, ele retorna ali para aquele lugar e pede para que o rei Acabe reúna todos os profetas de Baal. Ali ele põe em verdade quem é o verdadeiro Deus. Ele então propõe um holocausto através da oferta de novilhos. Pede 2 novilhos, um para os profetas de Baal e outro para ele. Os profetas preparam um holocausto e tudo o que eles fariam para interceder, para pedir a Baal que respondesse. Elias então diz que Deus que responder derramando fogo do céu, esse era Deus. Os profetas de Baal iniciam o holocausto, preparam a oferta e começam a clamar ao seu Deus. Clamam de manhã até o meio-dia e não tem resultado nenhum. É a vez de Elias. Elias começa então a preparar. Ali estava Deus e ele, somente Deus e ele, literalmente. Elias começa a preparar o altar. Ele restaura primeiro o altar. Ele pede para que tragam lenha, ele pede para que cavem o holocausto em volta, ele pede para que traga o novilho, ele pede para que traga água. E ali ele começa aquela restauração do altar. Quando o altar está comprometido, uma oferta é corrompida. E quando a oferta é corrompida, ela não é recebida. Mas, através da restauração do altar, Elias começa a edificar. Ele edifica sobre as pedras das 12 tribos de Israel. Ele pede para que tragam para ele 12 pedras. São as pedras das 12 tribos de Israel. As mesmas que foram espias lá no caso de Josué e Caleb, que foram espiar a terra de Canaã. Ele ali começa a firmar o altar sobre aquelas 12 pedras. Depois de preparado, começa a clamar ao nosso Deus. E clamando ao nosso Deus, ele invoca o Senhor a fim de que todo o povo que estava ali reunido seja lembrado de quem é o Deus dos exércitos. Ele então começa a orar, e a orar invocando o Deus de Jacó. O mesmo processo que Moisés viveu quando ele foi enviado por Deus para libertar o povo. Quando ele perguntou para Deus, mas eu não sei o que dizer para eles em relação a quem me enviou. E a instrução de Deus para Moisés foi o seguinte: vá e fale ao povo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó te enviou para que eles fossem libertos da escravidão do Egito. Elias começa a fazer o mesmo processo. Ele lembra aquele povo que até então estava desviado dos caminhos do Senhor, se afastou do Senhor. Quem é o Deus de Israel? Começa a restaurar o altar sobre aquelas pedras, as mesmas pedras que formam as 12 tribos de Jacó, que depois foi chamado Israel. E ali ele traz à memória do povo
o Deus de Israel, quem é o verdadeiro Deus. Ele ora ao Senhor, pedindo para que naquele instante todos ali saibam quem é o Deus de Israel. E depois que ele começa a orar, ele fala que ele cumpriu tudo conforme a palavra do Senhor, ou segundo a palavra do Senhor. Veja, ele agiu concernente à palavra que ele recebeu, aquilo que ele foi instruído a fazer pela palavra, ele cumpriu. Quando Elias acaba de orar, imediatamente cai fogo do céu e consome as pedras e a lenha e a água que estava em torno do holocausto e consome a oferta. Aquela oferta é totalmente consumida e, portanto, aceita. Quando o altar está comprometido, a oferta é corrompida. E quando uma oferta é corrompida, ela não é aceita. Elias fez tudo conforme a palavra do Senhor. Primeiro, ele começou restaurando o altar. Preparou o altar conforme o Senhor havia lhe ordenado, havia lhe instruído. E além disso, traz à memória aquele povo que estava ali para ver, para assistir o que iria acontecer, o Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? Mais uma vez, a minoria vence a maioria. Dentre os profetas de Baal que estavam ali, a Bíblia diz que eram 450, mas Deus era com Elias. Deus manda imediatamente cair fogo do céu. Deus intervém ao clamor daquele que está debaixo de sua palavra, daquele que tem temor à sua palavra. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de comentar, de se inscrever e de compartilhar, até porque a gente deve compartilhar o que é bom. Muito obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima.